Bem-vindos a mais um episódio do Pausa para o Essencial, podcast mais saudável do Brasil. Pausa para achar a sua tranquilidade, a sua casa interna, descobrir o seu sentir e se conectar com essa intuição que está no seu coração. E que é tão difícil a gente parar no dia a dia com esse estilo de vida moderno e saber o que realmente é essencial para você. Oi, meninas. Oi. O que é essencial para vocês? Sono. Ótimo. Dormir bem. Né? Dormir bem. Acordar melhor. E hoje a gente traz para essa conexão interna, para dividir um pouquinho do conteúdo de que é um bem-estar e uma vida saudável, é um dos pilares mais importantes e o que falta muito hoje em dia para muitas pessoas é um sono de qualidade, um sono reparador. E para isso a gente traz uma expertise no sono aí de mais de 20 anos de estudos relacionados a sono, a posturas de dormir, que é a Silmara Bueno, minha parceira querida. Obrigada, Andréia. Obrigada, meninas. Uma boa tarde. Isso mesmo. Nós vamos falar hoje da importância do dormir bem, né? Porque todos, apesar de a gente, da correria do dia a dia, você fala assim, deitei na cama e dormi. Mas muitas vezes, você não pode estar não tendo um sono reparador, um sono eficiente, um sono de qualidade. E é isso que nós vamos conversar hoje. Qual a diferença de qualidade, de horas dormidas e o que podemos fazer para melhorar, qualificar o nosso sono. O dormir ele não é sinônimo, né, de sono de qualidade, não. Sono reparador, nem as horas, porque às vezes as pessoas acham que não dormi, não dormi às 10, não dormi às 11, mas dormi 2 horas da manhã até meio-dia. Isso não quer dizer nada, não são as horas também, é a qualidade dessas horas, né? Ou perdi o sono dessa noite, não consegui dormir, mas no fim de semana eu recupero tudo. E não existe isso, pessoal. Existe. Acabou. É um dia de cada vez e é um dia de cada vez com qualidade. Isso eu acho que conversa com os jovens, hein? Todo mundo que quer aproveitar a balada. A balada não, né? Não é mais balada. Hoje a balada é rolê. conexão com a tecnologia também, ficar a noite em claro, com tela na cara, então... Tem mais esse assunto aí. Tem muitos, né? O estilo de vida moderno hoje tira a gente da conexão com a gente mesmo, né? Então, uma das maiores conexões que a gente pode fazer para o nosso bem, para restaurar todo um dia de estresse, de ansiedade, de medo, de qualquer emoção mais forte que você tenha passado naquele dia, é o sono, é o dormir com qualidade. Você sabia também que existem as fases do sono? Isso mesmo. Nós vamos estar falando aqui sobre o que é o sono, né? Primeiro, para nós entendermos e entrarmos em fases, vamos entender o que é o sono. O sono serve para a gente recuperar as energias gastas durante o dia. Ele é tão importante quanto uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos. Se eu tenho um sono fragmentado ou por um despertar, muitas vezes o que acontece vou entrar um pouquinho na nossa área aqui, que é a área da fisioterapia, que nós trabalhamos muito a questão postural. Provocado por um desconforto postural ou por um formigamento da mão, uma dor na região cervical ou na coluna, tudo isso são fatores que podem fragmentar o seu sono, que faz você se despertar ou ter dificuldade de iniciar a noite de sono, porque você não está adotando uma boa postura. E toda essa fragmentação do sono você faz perder em qualidade. E como que isso acontece? Por que eu vou estar perdendo em qualidade? Como a André mesmo disse, o sono é dividido em fases. Nós temos 4 fases do sono. Fase 1, que é aquela fase que você vai fechando os olhos, vai diminuindo um pouco a frequência respiratória, a frequência cardíaca, sua musculatura começa a relaxar. Fase 2 é a segunda fase, é também muito importante, é quando você já não está sentindo mais o seu corpo. Já diminuiu ainda mais a frequência respiratória. E é a fase da vigília que a gente parece estar caindo? Isso mesmo. Que dá já viu? Já sentiram? Aquele estremelique assim? Não, assim, que parece que você caiu o abismo e voltou. Essa mesmo. Antes de entrar no sono não REM, né? Isso. E a terceira fase é a fase mais importante. É nesse momento que o sistema imunológico é fortalecido,
nesse momento, já ouviram falar? Dormir bem emagrece? É Sim. neste momento que ocorre a quebra das células de gordura. O sono Uhum. profundo é extremamente importante. Tudo aquilo que nós estamos conversando aqui agora, que nós estamos aprendendo, vai ser fixado nesse momento. Então, o sistema imunológico é fortalecido, os hormônios são liberados em maior intensidade neste momento. E a quarta fase, que é o sono REM, são os sonhos. Essas 4 fases formam um ciclo. O ideal para que tenhamos um sono de qualidade, que essa variação dos ciclos, que tenhamos de 6 a 9 ciclos por noite. Então, olha só, pensou você passar por todas essas fases e várias vezes durante a noite? Então, o que eu posso fazer para que isso realmente ocorra? Como nós trabalhamos nessa parte postural, então a sua postura de repouso pode te ajudar a dormir melhor e ter um sono de mais qualidade. Quando a gente fala de posicionamento, existem, nos meus estudos, existe uma variação, você pode até adotar mais de 250 posicionamentos durante a noite. Olha só a gente não para, né? variedade. O fato Não de você se para. mexer não importa. São posições. Uhum. Tipo, vamos pensar de forma segmentada. Como fica a sua cabeça, como fica seus ombros, sua coluna, as suas pernas, os seus pés. Então, você pode variar a cabeça fletida, o tronco mais ereto, a perna flexionada, ou o braço elevando ao ângulo de 90 graus. Então, são inúmeras posições que você pode vir a adotar durante a noite. Mas, o que nós, fisioterapeutas, orientamos? Que você busque um posicionamento mais relaxante ao seu sistema. E qual é essa posição? É uma postura mais fisiológica. É aquela onde sua cabeça não vai estar rodada, nem fletida. Seus ombros vão estar abaixo do ângulo de 90 graus. Os braços mais estendidos. A coluna mais reta. As pernas podem até estar semiflexionada, mas o ideal é que estejamos mais alinhados possíveis. E a maioria gosta daquela posição de feto, né? Então, a posição de feto, a Isso. gente fica todo encurvado e gasta muita energia. Às vezes, contrai muito músculo e tudo Sim. mais. E aí, eu volto a ser a criancinha na ar, Eu bonitinha. deito de lado e acordo de lado. Então, Maravilhosa. mas assim, O Bem importante é que calminha. não seja um estresse o sono também, né? isso. Que Às seja vezes- posições gostosas para que você também Mas é tenha um muito- conforto, né? É muito difícil eu me mexer. Nossa. o que nós não podemos confundir é a posição lateral com a posição fetal. Uhum. Ah, A tá. posição lateral é a que nós orientamos. Eu recomendo a Aham, pessoa essa dormir mesmo. na lateral. Eu vou estar falando um pouquinho, voltando para a posição, que é a posição que muitos acreditam ser a melhor posição para dormir, que é a de barriga para baixo, a posição ventral. Essa é a postura mais traumática ao sistema musculoesquelético. Por quê? Você roda a cervical Pro lado, né? para o lado, porque você não vai conseguir Uhum, dormir dorme respirando assim. o travesseiro, certo? Aham. Então, você é obrigado a virar a cervical. Por muitas vezes, ou você hiperestende ou flexiona a cervical, e isso acaba acarretando tensão, torção, hiperextensão nessa região. Além disso, quando você está deitada de barriga para baixo, no ventral, você flete, por muitas vezes roda o joelho, o quadril, porque Desculpa, o que é flat? fletir é dobrar. Ah, dobrar. Vamos imaginar. Não, Quando dobrar no eu o pescoço? Não, eu Não, tô o falando joelho- das pernas. Ah, sim. Fletir as pernas. Quando você deita de barriga para baixo, o que acontece? Você ou estende as duas pernas, que daí acaba forçando por demais na região lombar. E aí, para dar um relaxamento na lombar, porque você vai sentir esse incômodo, você acaba rodando o joelho e o quadril externamente e fletindo o joelho, dobrando o joelho. O que a Silmara quer dizer é que existe muita sobrecarga nessa posição. Você sofre com muita articulação ao mesmo tempo. Então, Sim. às vezes, assim, a pessoa não sabe porque evoluiu com uma dor no ombro, uma dor na cervical, né? Então, ela
diz assim nos estudos que é a mais de sobrecarga mesmo, né? Isso mesmo, porque quando você adota esse posicionamento de rotação de cervical, de quadril, de joelho, você está hiperestendendo essa musculatura, rodando, torcendo. Imagine só um elástico. Claro. Se ele estiver em posição neutra, não está criando tensão. Agora, se você puxar esse elástico e tensioná-lo, o que vai acontecer? Você vai criar tensão. E com o passar do tempo, você leva a uma fadiga a esse elástico e ele começa a romper. E aí, o que acontece? Muitas vezes o elástico até se rompe. A mesma coisa acontece no nosso sistema musculoesquelético. Se você imaginar, nós dormimos cerca, em média, de 7, 8 horas por noite. A gente passa muito tempo na mesma posição ou mudando, como você mesmo disse, né? Buscando um melhor posicionamento. Então, se eu adoto essa postura, que é cansativa ao meu corpo, porque você vai cansar. Porque você está exigindo no momento que era... Lembra que eu falei que o sono serve para a gente recuperar as energias gastas durante o dia? E você está adotando uma postura que você está colocando o seu corpo para trabalhar, exigindo dele, torcendo, tracionando, tensionando. Então, você está colocando o seu corpo para trabalhar no momento que era para ele recuperar as energias. Então, você está cansando mais. E o seu corpo, você pode acordar, muitas vezes acordar, abrir os olhos e sentir que existe uma necessidade ali de alteração de posicionamento, ou muitas vezes você faz sem um despertar totalmente, né, um acordar total. Você tem um micro despertar, você só muda de posicionamento. Levando isso... Esse despertar não interrompe o ciclo? Interrompe, é isso que nós vamos falar. Tá. Levando isso para a questão de ciclo e fases do sono, imagine só. Deitei na minha cama, na posição ventral, braço elevado acima do ângulo de 90 graus, perna rodada, ombro, quadril, cabeça. Então, eu vou ficar ali 10, 20 minutos, o meu corpo vai pedir para eu mudar. Então, eu estava indo da fase 1 para a fase 2, o meu corpo falou o quê? Muda de posição. Aí volta. Daí você acordou e mudou de posição. Então, você estava indo da primeira para a segunda, você volta para a primeira. Aí, muito bem, você ficou ali mais uns 30, 40 minutos, naquela outra posição, cansou novamente. Você vai sentir um desconforto. O corpo vai pedir para você mudar de posição. Então, você vai ficar fazendo essas alterações e você conseguiu chegar na fase 3? Não, nunca. Nem na 4, né? Muito Jamais. menos. Então, aí que acontece? Ao invés de você ter um ciclo de sono completo, que seria o ideal você ter de 6 a 9 para ter um sono eficiente de qualidade, você passa a ter o quê? 3, 4 ciclos do sono completo. E aí, você acorda mais cansado do que foi deitar, você já começa a ter dores, e esses traumas posturais, você acaba levando para o seu dia também. Então, você acorda irritado, mal-humorado, com olheira, cansado. Você pode começar a desenvolver problemas, com certeza, problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos, porque você está criando ali vários episódios de estresse mesmo durante o sono. Porque você não está adotando um bom e até posicionamento. Depressão, né? Porque o corpo Muito bem. Mas quando você diz vários ciclos, várias vezes do ciclo 1 ao ciclo 4? Não. São 4 fases. São 4 fases do sono. Essas 4 fases formam um ciclo. O ideal é que tenhamos de 6 a 9 ciclos por noite. Para ter um sono eficiente e a gente acordar com aquela sensação de bem-estar, energia recuperada, tô bem. Sim. E o caso do ronco, que a pessoa ronca muito e parece que ela não está descansando? Realmente, essa pessoa que ronca, na realidade, o ronco, o que ele é? O ronco é um atrito, é uma briga entre o ar que está entrando com o ar que está saindo. Muitas vezes, esse atrito ele é provocado por um má posicionamento, ou pode ser algo a mais, como um desvio de septo, né, alguma dificuldade respiratória que a pessoa esteja apresentando, e ela é obrigada a respirar com a boca aberta. No caso de um paciente que vem apresentando um ronco postural, né, foi
detectado através de um exame chamado polissonografia, que nós analisamos a qualidade e eficiência do sono através desse exame, e lá está dizendo que o paciente vem apresentando muito posicionamento, ou ventral ou mesmo lateral, mas com flexão de cervical. Porque quando você flete a cervical, você dificulta a entrada e a saída do ar. Se diminui o calibre da faringe, da laringe, então o ar que começa, que quer entrar e o ar quer sair, tem esse atrito que provoca esse Então ruído imagina, chamado às ronco. vezes a pessoa está com 2, 3 travesseiros, né, e Sim. não está se achando ali naquela posição, e aí tem essa cabeça mais dobradinha com o queixo perto do peito, e aí diminui toda a parte Que respiratória. é dormir de barriga pra cima, por exemplo. Por Caso do meu exemplo. marido. Ele dorme de barriga pra cima, já me dá um desespero, né? Eu já acordo na Não, hora. e de parece lado que- pior, né? Porque você fica assim com o negócio alto ou muito É. baixo, também você vai ter problemas, né? E principalmente se a pessoa está acima do peso, aí tem outras situações de hábitos Sim. de vida e de saúde, que a gente fala não é mais o Homo sapiens, né? O Homo diabetes. E aí Sim. aparece aquela pessoa acima do peso, né? Ou obesa, mas que tem todo ali um trabalho de diabetes, de pressão alta, de colesterol, e aí a hora que ela vai dormir, seja de lado ou de barriga para cima, ela também terá problemas porque ela está com um distúrbio sistêmico no corpo, né? O E corpo coitada inteiro da mulher está do sofrendo. lado, né? Que a mulher não dorme, aí chama a pessoa pra virar, e aí a pessoa já É. acorda, já Então atrapalha é tudo, por né? isso que a gente faz o pausa para o essencial, para levar Não informação de interrompe. qualidade para vocês. E, além de tudo, fazer você ser melhor para não fazer o outro sofrer, olha só. Sim. O que eu faço com ele quando ele começar a roncar de barriga pra cima e me acordar? Então, por Agora mu- que ele tá indo, né, exercício, saúde, alimentação tá ok, Tá aí tudo parte ok. para essa parte. É, já tá na hora. Outro pilar. Então, por muitas vezes, né, o companheiro, a companheira, eles incomoda mesmo esse ruído, o ronco. Aí, por muitas vezes, eles dão uma cutucadinha, o companheiro dá uma viradinha na cama e tende a diminuir. Por quê? Ele deu uma leve estendida nessa cervical e deu uma equilibrada, podemos assim, na sua postura. Mas Isso se for postural, né? Se, Se não for for um uma ronco questão postural, no se for- nariz, se for da uma sistêmica. questão, sinusite. daí sim você já tem que buscar um especialista, né? E na área. acorda ele, saiu de todas as fases do sono e ele se É. vira, né? Eu já tive pacientes que já iam ter a necessidade de usar um CPAP, que é aquele aparelho, né, de uso nasal, que faz com que você respire melhor durante a noite. Só que, por muitos, se sentem incomodados, porque tem que usar uma máscara, Claro. tem o ruído do aparelho. Né? Agora, hoje, temos aparelhos de mais tecnologia, nem tanto Mas mesmo barulho. assim é Mas aquele mesmo assim, é o sono que virou um estresse, que é o que É. a gente está falando aqui, né? Para não virar um pra não estresse. virar um estresse. Para não virar um estresse, vamos cuidar, né, de achar esses hábitos melhores, né, com a nossa health coaching, elas podem ajudar muito. Isso mesmo. A osteopatia também libera toda essa parte de seios, de vias aéreas, de fáscias, Sim. de um sistêmico, né, equilibrar esse sistema nervoso de alerta e de reparação, que se você não tem o de reparação, nada feito, né? É. Se você está o tempo inteiro num estresse mais crônico, que é o que a gente sempre fala, quando passa de um mês Simpático. e vai ficar muito mais em alerta, também você leva isso para o travesseiro e aí você pode estar com os melhores sistemas de saúde lá na cama, o colchão de última geração, mas sua cabeça não para. E hoje em dia a gente está vivendo essa epidemia da ansiedade. É isso. E né? como a gente cuida dessa qualidade aí de pensamentos? Então, é uma preparação, né? Porque, para mim, o sono é um treino hoje em dia. Porque antes a gente tinha pouco estímulo, a gente já tinha, né? Mas eu sempre dou o exemplo de quando acaba a luz. Todo mundo Homem dorme. das cavernas, né? Não, todo mundo dorme cedo. Quando acaba a luz, todo mundo em casa dorme. Super cedo. Por quê? Porque a gente não está estimulando o nosso cérebro. O cérebro, ele não entende, assim, para ele essa luz é dia, mesmo se for meia-noite. Então, a melatonina, nós, sem percebermos, né? Bom, é que a nossa vida virou 100% telas, né? Em tudo. Até para Zero uma melatonina. consulta. Até para uma consulta médica, até para qualquer coisa. Virou uma tela, aquela luz, né? E o nosso cérebro, ele entende isso como luz do dia. Então, ele deveria começar a produção de melatonina quando já vem o anoitecer. Aí, com esse estímulo de luz,
a gente confunde o nosso cérebro, porque a gente leva isso para a cama. Lá antes de dormir, a luz desligada, que é o pior, né? E o celular lá, aquela luz branca. Meu cérebro confusíssimo. Né? Isso, aí a produção de melatonina. Vai lá embaixo. E aí é que começam os problemas. Aí você começa a tentar dormir, né? E você está tão estimulada que você não vai conseguir. Então, tem várias regras. Deixa o celular fora do quarto. Mas Desliga tem É muita uma gente- briga de casal, né? É. Tem Quando muita gente que dorme com TV também. Mas sempre isso, existiu, né? a TV, é que a TV faz o quê? É um efeito hipnótico, falando Pode ser. português, né? Então, as pessoas que elas não querem observar seus pensamentos, não querem passar, porque não é confortável no começo, ficam viciadas na TV, porque quando você está assistindo TV, você não consegue pensar e assistir TV ao mesmo tempo. Então, elas precisam daquilo como se fosse uma droga, A para TV desviar a pessoa daquilo e consegue dormir, mas você não dorme, porque essa mesma pessoa que dorme com TV tem a qualidade de sono É aquele péssima. dia que você passou super estresse ou tá cansadão e aí você fala, meu, vou assistir um filme, uma série que é pra sair daquilo, porque, né? Pra ai, dar uma relaxada e não não, pensar em isso, nada. Isso, é que a gente fala isso, para esquecer. Dar uma relaxada. Então, é isso, né? Tá, mas a pessoa esquece. a TV, Não, ela esquece, mas aí acabou o filme e volta tudo, né? é assim, É. a TV é considerada por muitos como um sonífero. Depende muito da programação. Se você coloca uma série que ela requer, por exemplo, de ação, aí sua taxa de adrenalina vai aumentar. E aí essa liberação de adrenalina vai... Então, você vai criar uma atenção maior, você vai ficar mais atento ainda à programação. Se você coloca uma programação Romântica. tipo, romântica, uma série bem leve. Ah, eu que- gosto do canal Off, National Geographic. É, porque Então, você vê putz, paisagem. É, eu gosto de você coisas se, assim. se conecta num Leves. ambiente mais tranquilo. E aí essa programação mais leve, ela acaba te induzindo ao sono. Então, tem várias... você quer ficar mais esperto? Então, uma programação mais ativa. Quer relaxar mais? Uma programação mais leve, né? Ouvir como as músicas também. Se você coloca uma música para ouvir que ela traz energia, quando você vai fazer exercícios físicos, muitos Ajuda. ajudam. Agora, se você coloca uma inversa, uma tranquila, Tem ela as vai te- frequências, né, que a gente vai pode usar acabar para te melhorar o e sono. vai acabar induzindo ao sono. A leitura também. Se você está fazendo uma leitura de um livro mais pesado, você quer ler aquele livro até o final. Ah. Se você já procura fazer uma leitura próximo da hora de dormir, uma leitura mais leve, também vai te induzir ao sono. Então, tudo depende do que você está lendo, do que você está assistindo, do que você está ouvindo, que vão induzir ou não ao sono. Agora- Que nem o banho quente também. O banho próximo da hora de dormir é super indicado, mas não quente, morno, porque a diminuição da temperatura corpórea induz ao sono. Então, tudo vai depender de o que você está fazendo para... Um conjunto de E aí, fatores. é só para Isso. lembrar, as pessoas que têm TV no quarto, e mesmo com o que a gente está falando, resolve decidir a fazer a higiene do sono, a higiene mental, tem essa luzinha de stand-by que fica ligado o tempo inteiro. Ela Ou também. outras luzes. Às vezes você tem computador no quarto, tá acontecendo muito isso com a Sara. Tem a impressora e eu vejo que ela fica ligada ali. Então põe alguma coisa em cima, ou um Esparadrapo. esparadrapo preto, né? aquele... E esconde, porque tem os receptores de pele que vai Sim. compilando, Isso. né, ao longo Sim. dos anos. Ah, mas nunca aconteceu comigo, né? A pessoa adora falar isso. Sim. Não, mas um dia vai acontecer. E a gente está realmente vivendo uma situação hoje, com esse estilo de vida moderno e doente também, que é o drástico, assim. Você pode fazer a leitura, pode ver uma televisão até certo horário, porque a informação tá tanta, é tão forte, né, do jeito que vem, que você realmente, na hora de dormir, pelo menos aí uma meia horinha antes, você desliga realmente tudo e vai, né? Porque senão você não consegue chegar. Para mim, assim, a exposição à luz artificial tem que ser no mínimo 1 hora antes do sono, já tentar soltar mais assim, TV, celular, tablet, que é a luz mais direta. Se der bom, já hoje em dia você consegue, né? Tipo, a luz que é branca, como essa que a gente tem aqui, essa não é recomendada.
Meu irmão, ele trabalha com eletricidade e ele sabe certinho o tipo de luz para tudo. E a gente só não faz porque não quer, porque não é coincidência que você chega lá num restaurante super chique e você vê aquela A luz luz. baixa, Você né? não vê essa luz. Por quê? É. Porque eles querem que você fique lá, demore, se Olha. sinta em casa, gaste, Interessante. crie uma memória lá, uma memória bonita para você voltar. Gostosa, se Pronto. sente Não existe acolhido, memória aconchegado. gostosa, exatamente, com uma luz branca que você não consegue nem abrir os olhos bem. Então, nós Até em em casa a casa gente pode fazer Tem um isso. abajurzinho, geralmente a gente desliga a luz forte e deixa uma luz mais agradável. Eu, pelo menos, faço isso, né? Então, isso gosto. ajuda porque aí melhora a Conforto. parte. Sim, não, e melhora a parte da melatonina, porque aí não tem aquela luz direta. Também tem umas lâmpadas de sal rosa, né? do Himalaia, eu tenho no quarto. Lá dentro tem uma Lamparina. lamparina. E aí dá só aquela luz rosa. Então, Além isso também de ajudar na poluição eletromagnética, Sim, para a Mira, isso. que a Wafá tem uma filha que tem espectro autista. Então, a gente vai vir bombardeada com esse 5G e cada vez outras Mais, tecnologias e sim. mais e mais. Então, como a gente já é bombardeada durante o dia, ter um filtrozinho desse, tem gente que usa orgonite Ah, sim, organite para também também ajuda. ciclar Não conheço isso. orgonite. São umas pirâmides, Serve né? tudo para limpar o ambiente com essa poluição eletromagnética. É o que? É um borrifador? Não, é um tipo de resina que a pessoa monta com algumas. Tem uma técnica exclusiva Sim, para tem isso e as cristais pessoas e fazem pedras isso específicas, para cada usar em uma pra casa. algo. Assim como o sal rosa suga, né? Então, bem importante para a vida que a gente E está ajuda levando hoje. até para alergias também, essa lâmpada. É porque antes a gente só ouvia falar em poluição sonora, poluição É. Visual. né? E hoje a gente vai Essa eu me falar muito interessei, e vou cada vez procurar, não mais sabia. da eletromagnética. E atrapalha para dormir também, esse excesso. A A gente tá poluído por todos os lados. E outra coisa, eu no celular, no quarto eu tenho TV que eu não uso, né? Mas tava ali Tá a lá TV. tendo teia de aranha. Aí eu não deixo assim, eu não coloco nada. Eu tiro da tomada mesmo tudo. Sim. Eu não uso, né? Mas a Quem gente tá usa- falando assim para uma Assim, população pra no quem não geral, os quer- pacientes. Não, porque Nossa. dá problema em casa isso. É verdade. Ah, você tira da tomada, eu quero assistir. Tá bom. É verdade. E também o repetidor do Wi-Fi. Sim, Repetidor de sinal. roteador Isso, também. eu tiro também. Porque são ondas. E o nosso cérebro está recebendo isso o aconteceu tempo muito. inteiro, o tempo todo. Por que que na pandemia a gente às vezes se sentia tão ansiosa? Porque a gente Excessos. usava muito internet e estava lá o dia inteiro perto do roteador. Não, e quantos recebendo pacientes aquilo. fizeram home office no quarto? Sim, Trabalhavam, dormiam, que- comiam no quarto. Não Claro. tinha a divisão. É que O não cérebro não tem. entendeu mais É que- nada. sim. Claro que nossas Confundiu. casas não estavam preparadas para a gente também ter um home office lá dentro separado, né? Então Sim. tem gente que realmente foi a solução, mas está poluindo também as pessoas. Então a gente continuou sem saber. Aí, dica, gente, desliguem o Wi-Fi. Muito, de verdade. Eu já vou fazer isso essa E ainda noite. falando sobre o ritmo biológico do nosso corpo, quando as meninas eram pequenas, eu lia muito sobre o sono, né? Até porque o sonho de toda mãe é que o bebê durma a Sim. noite É. inteira. Hoje mesmo eu atendi um que a mãe falou, nossa, não dá pra te levar pra casa? Porque, né, fazer osteopatia e a criança fica parecendo que tá embriagada de tanto sono. E ela dorme a tarde inteira. E Ai, depois que a noite delícia. inteira, isso vai indo até um momento que tem a irritação novamente do crânio. Sim. E eles têm que voltar até o momento da alta mesmo, que já melhora tudo. Mas pra eu conseguir chegar, e as pessoas me chamavam de sortuda. Você tem sorte que as meninas dormem. Não, você não sabe o quanto eu tô Uma indo preparação, atrás, né? claro. E tem aí uma rotina, todo dia a mesma coisa, que a criança entende assim. Mas vamos trazer esse trabalho pro dia a dia mesmo. Então, assim, o adulto também pode, né? A partir das 5h30 tomar uma luz, né, já do fim do dia, para já ir começando a produzir essa melatonina aí que começa a Claro. ser liberada às 7 da noite. 7 da noite, às vezes, a gente ainda está trabalhando. Então, diferente lá dos homens das É. cavernas, né, que a gente fala, quando acabava a luz de fato, 6 horas da tarde estava todo mundo dentro da caverna. Ah. Não tinha que sair, porque era perigo, não tinha luz mesmo, né? Claro. E como a gente, um cérebro que ficou milhões de anos entendendo dessa forma, 200 para cá pensa diferente e vai a cada vez mais tendo mais evolução
e essa evolução vai muito para a tela, para a tecnologia, e o cérebro continua sem entender nada. Então, é você mostrar o quanto é dia e respeitar esse Claro. período noturno, porque é biológico seu, está dentro do seu corpo, não é? Andréa, eu gosto de falar também muito para os pais ficarem atentos ao posicionamento dos seus filhos. Porque durante a noite que é liberado, numa maior intensidade, o hormônio do crescimento, o GH. E aí, se a criança já inicia, desde bebê, de pequena, já dormindo numa posição ventral, de barriga para baixo, que é a posição mais traumática, além dela já pode estar desenvolvendo ali uma formação do seu esqueleto, da sua parte óssea, com deformidade, favorecendo aí uma escoliose. Então, pais, atenção ao posicionamento dos seus filhos. Como você disse, já preparar o ambiente ao qual essas crianças irão dormir durante a noite também é muito importante. E é de verdade importante, porque a gente vê que é uma urgência. Os pais relatam mesmo, meu filho tem dificuldade de dormir, mas eles ficam com os celulares, com as com os telas, videogames no com os quarto, videogames no né? quarto, até tarde. Sim. Nós não acabamos de dizer que é muito importante a diminuição da luz, a preparação, né, o sono, ele vem com a diminuição da luz, com a diminuição dos ruídos e barulhos. Se você fica atento a essa iluminação, a luz da casa, em casa a gente faz assim, 8h30 da noite, já não tem mais luz da casa acesa. Tem a luz, às vezes, da TV, mais um pouquinho, mais uma hora e Eu tô pouquinho. tentando. Já reduz um pouco. Reduzimos E pode tudo. usar a essência também, né? A gente Isso é está muito colocando agora o desafio. Eu tenho um adolescente e um autista. Então, eu tenho Uhum. 2 desafios. O desafio agora é diminuir tela muito, muito, porque ela é hiperfocada em tecnologia. Porque tem autista que é parece hiperfocado que é em sim. pintura, hiperfocado sei lá, em pinguim, hiperfocado em algum assunto. A minha é tecnologia pura. Esses dias eu ganhei o Google Chrome, aquele de sinal da TV, chegou não lá sei o nada. Chromecast. Google Se fosse Cast. um Alexa. Google Cast. Google Chromecast, Isso. Chegou lá do presente do Google, na hora ela viu que era um eletrônico, ela já tomou na minha mão na hora, assim. Nossa. Ela já queria, agora ela já fica com aquele controlinho na mão ali, que está ligado na televisão, que é muito fácil de ligar e desligar. E aí agora é o desafio, porque eu tenho um outro eletrônico agora em casa. Aí o pessoal na terapia falou assim, olha, a gente tem que diminuir de qualquer jeito o YouTube, porque ela Claro. reproduz o YouTube todinho que ela assiste, ela Isso. decora e reproduz. Aí eu falei, beleza, começamos a cortar. Sabe o que ela fez? Ela começou a conversar com a Alexa. Benza a Deus. Tira a Alexa. Agora eu tenho que tirar a Alexa. Aí agora eu tenho que tirar o A Chromecast. pessoa que Aí ama agora- tecnologia vai Não, ter ela que tomar essas descobriu atitudes. a Alexa, a gente nem usa. A gente fala Alexa tocar não sei o que e acabou. Ou Alexa previsão do tempo, Alexa me lembre de não sei o que. Cara, ela pegou aquilo agora pra ela. Oh, meu Então eu Deus. tenho esses desafios. E o outro adolescente, que eu acho que é a maioria que vive isso, é tirar do jogo, né? É tirar do do videogame, Do jogo, do celular, TikTok, de do- tudo, né? TikTok, Tanta coisa. Então, nem se fala, né? TikTok é um problema seríssimo. Se uma- Então a gente está tentando colocar o horário das 9, mas das 9 às vezes cai para as 10. É, muito tempo já. Aí 9, fala né? que vai no banheiro, 9 já é muito tomar tempo. banho, entra com o celular escondido Isso. para ficar no banheiro com o Quase celular. uma droga, né? Se não é uma É isso droga. E eu já porque é expliquei um para ele, eu estímulo. falei, é uma uma compulsão droga. como uma Não, e é droga. que Não muda. existe uma liberação de dopamina, né? Então Sim. tem ali um efeito, só que a dopamina... É o mesmo relaxamento dopa, da né? série, né? Fica ali- É quando você quer estar ali. E aí, esses dias mesmo, eu fiz uma postagem bem isso, né? O quanto a gente está desconexo, porque tá o tempo inteiro aqui. Aí a gente não... Poxa, por que eu não tô criando? Porque eu não tô ganhando melhor? Isso, Porque por minha que que vida eu não- tá uma porcaria? Porque eu tô me sentindo triste? Por que eu tô ansioso? Por que eu não tolero nem o chefe vir falar comigo? Né? Ou eu não consigo tomar atitudes de liderança? Então, assim, porque você não teve o tempo de sentar o bumbum e escrever e planejar, porque realmente você está Você perde abduzido, né, uma pela hora, 2 horas tecnologia. brincando, quando você fala, passou Não, um às tempo, vezes tô você aqui pega o ainda. celular para fazer um negócio, né? E você abriu o celular, viu uma notificação do É. Instagram. E foi no Instagram, depois no TikTok, depois no e-mail. Aí você solta Passou o 2 horas. celular, não fez a ligação que você tinha que fazer, não Isso. fez Você ia tudo. fazer Falei, mesmo? que eu E ia fazer meninas? mesmo? E Isso fica mesmo. arrastando, E né? a Acontece Silmara, isso comigo Silmara direto. falou de sonho, né? O sonho para nós é quando a gente vai liberar as emoções que a gente não conseguiu olhar durante o dia ou
fazer aquele autoconhecimento no fim do dia para entender, poxa, aqui eu acho que eu fiz desse jeito, de repente eu vou aprender e fazer melhor, o que está acontecendo que eu posso melhorar. Em vez de você fazer esse check, né, no fim do dia, você não fez. E aí depois você ligou a TV, e depois você foi sair com, né, fazer tanta coisa, e de repente vem no sono. E no sonho, tudo que você pesquisou ficou lá rondando, e às vezes você sonha com a vida de uma pessoa que você nem conhece. Já aconteceu com vocês? Já. Sim. Não, e com pessoas que você Porque a gente conhece. está falando uma realidade que todo mundo está vivendo, Claro. né? Então, assim, não é só para quem está. Não é que a gente está falando, a gente também não fica. A gente tanto fica que a gente traz para cá para entender e trazer para o autoconhecimento e falar, opa, peraí, vamos melhorar nisso. Sim. E tem a questão também daquilo de pensamentos ruins. A gente já falou até isso em outros podcasts, né? Uhum. A gente deita na cama e às vezes vem aquele monte de pensamentos ruins. E a gente fala assim, não, eu não quero pensar nisso, mas eles vêm. Ou até o próprio problema que você está vivendo agudo ali, né? É. E não só os acontecimentos ruins, até os acontecimentos bons. Semana que vem, hoje, né? É. Essa noite. Aí, aniversário da minha filha, A né? minha mãe, a minha irmã vai prepara. chegar, eu tô Ai, que ansiosa, delícia. eu quero saber que hora que ela vai Claro. chegar, e, enfim, como vai ser a expectativa. Então, você acaba criando uma ansiedade, tanto para os acontecimentos ruins, como para os bons também. E o que fazer? Pra dormir sossegado. Para dormir sossegado. Aí entra o ritual, criar o hábito. Amo ritual. Né? O que nós orientamos? Antes de dormir, antes de se deitar, pega uma agenda, um caderno, faça todas as anotações ali, coloca todas as suas preocupações. Descarrega tudo ali, né? Até mesmo o celular, grave. Amanhã eu tenho que fazer isso. Tirou. Desabafe. Isso. Tire tudo. Desabafou, Eu li- desligue, tire o caderno, feche a agenda, tire o celular do quarto e venha deitar. PS, E aí mulheres. você fala, já tá escrito, Antes- né? Já tá escrito. Mulheres não né? precisam levar tudo na cabeça. Sim. A gente tem, né? Outra, um chá. Isso que eu ia falar dos chás. O que você acha dos chás? São Porque extremamente importantes. Temos, né, não pode ser confundido com chamate. Isso Preto. Chá estimulante, verde. chá preto. Café. Tem que tomar. Libanês adoram chá preto, né, gente? É. Os chás que são à base de camomila, erva cidreira, são chás relaxantes. Busque, né? Hoje nós temos até de fácil acesso aqueles sachês, né, que são vendidos, é um kit de chás, de ervas. Sim. Então tem várias ervas que você toma, vai te provocar um É o- relaxamento. Lembrando que esse chá tem que estar mais morno, Isso. né? Não pode Não estar tomar muito quente. Já é senão aquela bolsinha quente dentro das vísceras e Sem órgãos, açúcar. né? Isso, Andréia, sem Opa, açúcar. sem açúcar, Eu assim. Silmar, sem açúcar. Isso mesmo. açúcar. O chá, eu... Mais fácil. Mas você sabe que em relação ao chás, assim, para mim, os perfeitos são o de lavanda, o alfazema. acho que Alfazema. chama, né? Alfazema. Eu acho ele Bergamota. muito bom. Camomila é bom, só que a camomila, ela é bastante diurética, né? Então, para mim, Lembrando que ela é health coaching, tá? eu- Sil? Tá. eu sempre, assim, eu falo sempre para começar, já quando anoiteceu, começa a tomar chá. Mas assim, 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir, para. Porque aí já vai chegando o sono. Porque senão, a pessoa não dorme. Não dorme. Fica no banheiro a noite inteira. inteira. E aí, não resolveu nada. Porque você realmente fica com sono, mas tem que ficar indo no banheiro. o É, tempo e exatamente inteiro, né? isso. Às vezes você fala chá, a pessoa fala assim, não, mas eu tomo chá, tal, preto, de tudo quanto é coisa, gengibre, canela, todos os estimulantes Gengibre e canela, também. por exemplo, à noite não pode, é termogênico. Então deixa Já você mais árabes. assim, ansiosa. O Einar, né? Então, pra mim, Mas o tem os lavanda é Horat, que é melhor. bom. Sim. Os Horat, né? Os Horat é bom também. Os Horat é um composto de ervas que os libaneses E gostam flores, muito de né? fazer. Tem a de rosinha. flores, Muito bom, é. delícia. Hoje Super também relaxante. existe muito os óleos essenciais que ajudam Isso, muito. Aí, só completando do chá, Alfa- o valeriano e o passiflora. É um compostinho que eu melissa faço. também. Nossa, os É. 3 são fantásticos, É. inclusive para ansiedade. Como a gente tá nessa. Eu Sim. falo porque é o que eu muito atendo mesmo, quase 100% É da ansiedade. clínica. Então Tem eu acho a- importante Tem frisar. a folha de maracujá. Eu ainda não provei, Eu já né? provei, eu não Melissa. curti, mas o chá de maracujá Melissa eu é amo. muito Melissa é bom. muito bom. Melissa nossa, é E muito, tem no muito bom. Horat.
ô Melissa? Maravilhoso. Tem E é uma muito mistura de boa. várias E é coisas. muito boa. Então, os óleos essenciais. Aroma. Então, os óleos essenciais é extremamente importante, né? Uma gotinha na mão, inalação, inala, respira, puxa aquilo para sua alma, não é nem mais para o peito, é para a alma, 3, leva para né? sua alma. Perfeito. E vai ajudar muito. Eu A minha irmã faz uso- um trabalho com os óleos essenciais para cada Para cada necessidade. Né? necessidade, um óleo específico. Gente, um resultado brilhante. É porque às As vezes a pessoas gente se fala assim, transformam com é os verdade, óleos, às vezes a pessoa fala, aroma. eu vou usar o lavanda, mas pera, às vezes pra É. você não é legal. Isso. Então, assim, eu gosto sempre de frisar isso, Qual a porque na necessidade? clínica acontece bastante da pessoa Sim. tomar, ter o lavanda e não adiantou nada pra ela. Sim. E para os homens eu gosto muito de passar no banho o eucalipto, para as mulheres também, porque eu, pelo menos com criança, melhora a respiração, Sim. já vai dormir melhor. Sim, é Sim. ótimo. O bergamota é usado para valorização e poder pessoal, mas também é ótimo para ansiedade. Então, estudar a pessoa, estudar a história dela, também faz parte da aromaterapia, que são os Sim, óleos. Sim. A outra coisa que é extremamente importante, não ir dormir, porque sempre assim, você ouve falar, próximo da hora de dormir, é bom não fazer alimentação pesada, fazer uma alimentação mais leve. Isso você falou. Mas também ir dormir com Ótimo. fome não dá. Não dá certo. Vai Ficar com aquele atacar já. buraco no estômago, né? Você vai ficar virando de um lado para o Mas outro também na não é cama. assaltar a geladeira, Não, né? não é. Aí que entra o chás. Entrar com um chazinho desse próximo, né? Como você muito bem colocou, até uma hora antes da hora de dormir, vai auxiliar muito e não vai ter essa Às vezes à sensação noite, de né? desconforto por fome à pra noite. Eu comer, quero eu essa acho que dica para melhorar também. À noite? Isso, da Uma comida. refeição mais leve. Então, à Ok. noite, por exemplo, se for proteína, primeiro, a proteína animal, ela demora, né? Mais para Sim. digerir. Mas tem umas que são de fácil digestão e outras que são mais pesadas. Então, carne vermelha à noite, se for moída, é melhor do que se, assim, tipo, vou pra churrascaria. Não, Não. sabe? Um pedaço de carne, Perfeito. isso não. Frango também. Onde é que tá na parte do... E peixe, então, seria maravilhoso, né? Porque é mais... Mas aqui em São Paulo eu não vejo muito o hábito de comer peixe, né? Não tem, eu na né? Peixe Venezuela- velho. Sim, é que O não peixe é, velho. não Hoje é comi. tão fácil comer, assim, achar peixe fresco. Mas É, à noite peixe você come? fresco. Então, mais difícil. eu não, assim, eu tento comer até umas 7. Se eu não comer até as 7, aí à noite eu vou fazer um lanchinho bem leve ou alguma mesmo. Aí coisa eu queria leve. que você desse a dica assim, poxa, não passou da hora da janta. Tem algum alimento que você pensa em fazer e dá essa dica ou alguma Se refeiçãozinha passou da hora da janta? da janta? E assim, poxa, 10h30, cheguei em casa depois de muitos compromissos e, poxa, 10h30 é um horário que você vai levar comida de qualquer jeito pra cama, né? Então, Mas é como a Sil tá falando, também não vá dormir com fome. Então, qual é a dica da Sim, Health Coach? mas eu acho assim, se já deu 11 horas, se você realmente tá com Precisa, fome... pensa que não é uma pessoa que está Você acostumada a fazer precisa. jejum. Mas às vezes não é nem o jejum, porque às vezes tem duas coisas que a gente confunde com fome: sede e sono. E Então, criança será que eu que eu diga, tô- né? Que fica é. irritada de Será sono. que eu tô com fome ou Começa será a tô que eu com tô realmente fome. cansada e com sono, né? Porque às vezes já aconteceu que eu dormi com fome. Eu tô com fome, mas é que eu tô morrendo de sono. Preferi dormir porque eu sabia O que... sono alimenta. Não, O e sono alimenta. isso. Aí eu acordei no dia seguinte normal. A gente não vem de dias de fome. Foi esse dia que talvez foi mas bagunçado. É exatamente o estilo moderno, né? A Então. frequência de comer, né? As Isso. pessoas estão acostumadas com uma frequência tanto do açúcar quanto de sim. beliscar, Não, que é bem isso. Então, assim, já começar a mudar daí, né? Esse não sei se eu hábito tô e rotina. errada, mas, por exemplo, eu acho que maçã, você comer uma maçã antes de dormir, ela sacia uma reguladora, né? muita fome. Não, do tem, metabolismo. Tá tem um- morrendo de fome. Uma maçã, tem um- ela Você tá ela certo. sustenta. Sim, tem um ditado em inglês que diz one apple a day keeps the doctor away. Se você comer uma maçã por dia, você fica longe do médico. Isso é verdade. mesmo, porque isso ela é verdade. regula, né, o metabolismo. Mas se for comer à noite, uma maçã, ok. Mas se tiver que comer mesmo, porque se já A vai dica da assim, Health pra Coaching mim- é não comer. Pra mim, melhor, de Os verdade, não caldos. comer. Ou
um caldo, um creme de legumes, Nada, então, de um shake. sólido. Um shake seria muito bom também, mas também não é aquele shake pesadão, né? Porque tem Whey. shake. O whey, se é fraco, assim, o whey. Nunca falta na minha casa. Só eu faço o whey- maromba Mas, agora. por exemplo, o abacate já seria o abacate pesado, eu né? acho pesado. Eu lembro de uma amiga que também elas faziam cedo, era 7, 8 horas, eles estavam fazendo uma vitamina com abacate. Não, isso tudo bem, Eles 7 tomavam horas. ela vai- lanche, né? 7 da noite ainda. Ainda Mas era aí já é cedo. janta, talvez. Aí tudo bem. Uhum. Mas aí, se a gente for entrar na bioindividualidade de cada um, tem alimentos que a gente tolera mais ou menos, Uhum. entendeu? Por exemplo, abacate, quem É pesado. tem o né? intestino um pouquinho mais sensível, tem aquela questão dos FODMAPs, que são alimentos fermentativos, o abacate, o avocado, já vai a fermentar. pessoa tem que tomar cuidado, entendeu? Então, se for comer, que seja coisas leves. Caldos, para mim, Perfeito. são dos melhores alimentos do mundo. Aquele caldo que fazia minha avó, que era só o osso fervendo ali, isso alimenta e regenera todo o intestino. E te alimenta super. Então, às vezes, a pessoa, cheguei tarde em casa, então usa aquilo como desculpa para comer de tudo e misturar um monte de coisas. Isso atrapalha o sono, porque quando a gente dorme, o ritmo do nosso corpo abaixa. Não, mas o estômago e o intestino continuam funcionando? Continuam, mas eles vão trabalhar na autolimpeza, entendeu? Na autorreparação também. Então, se eu encho ele de comida e ainda vou dormir, ele não vai conseguir digerir. Gente, não tem como não falar de um negócio errado que eu faço. Libera. E a pipoquinha com Aproveita. filme? Ai, é delícia, Sem né? gordura. Não, mas Nossa. a pipoca, o que tem na pipoca? Segundo eu comi Antes de pipoca, dormir, você me disse? Então, foi indigesto. o problema é que é sempre tarde. E também né, não é a pouco, né, pipoca. amiga? Então, a nutricionista tinha, quando eu fiz pra mim, ela falou 4 colheres sem gordura é legal. Então, com a pipoqueira, por exemplo, que eu detesto a Uau. pipoqueira. Mas sem azeite? Nada? Nem manteiga? Não, aquela colherzinha de café, né? Que pra mim é nada. No azeite? Quem Na comia panelinha? Na panela. Aí a gente aboliu, lógico, o micro-ondas, abolimos a pipoca de micro-ondas e a gente faz agora que só bom. do milho Tá. com gordura e sal. Não, tá Mas aí ótimo. dorme depois, né? Então, Esse que é o problema. mas aí você dorme bem? Você acorda bem? Adoro. Ai, que É delícia. até Eu relaxante. durmo muito bem, é relaxante, inclusive. Aí eu fico, não, pipoca todo dia não. Vamos intercalar com uma a maçã. experiência de cada um, né? Isso. Mas ou se não, jantar mesmo mais cedo. Fala pra moça fazer um caldo com Não, mas se ela já relacionou TV, filme Já com relaxou. pipoca... É o relaxamento uma dela. delícia. Já, Ela não vai isso. conseguir assistir o filme se não Sem a tiver a pipoca. pipoca. Vai rolar uma Vai ficar ansiedade. rola ansiedade. Ela vai ter que Rola ou ansiedade. ressignificar o momento como a pessoa que fuma. A pessoa que fuma bebe café. Sim. Então, Associa. tem gente que tem que parar de tomar o café para conseguir parar de fumar. Porque já na hora de tomar o café, para ela o café Associa. já não faz É isso. sentido sem o cigarro. Então tem gente que para ela a TV não faz sentido sem comida. Tem gente que é pipoca, mas tem gente que é doce. Tem gente que é sorvete. Não, a Tem gente que pipoca- é McDonald's. Nunca é algo saudável, né? A pipoca, Sempre ela é algo que E à natural. sim, noite, mas quanto aí- mais é um tempo momento de você lazer, ficar. né? Não, e quanto É um mais tempo. momento- Mas é o ressignificar esse lazer, É. né? E quanto mais tempo você ficar acordado, mais fome dá, né? Claro, Então você porque vai aí o começar corpo- a comer, Opa. comer, comer. Claro, porque aí o corpo começa a pedir mais energia, né? A gente tem um ciclo, isso eu fui numa aula de Ayurveda. Eles explicaram que às 10 da noite, nosso ciclo energético, se às 10 da noite o nosso corpo não está em posição horizontal, o corpo entende que você precisa de mais energia. Então ele manda de novo um boost de energia para você conseguir se manter ativa, né, depois das 10 da noite. Isso é algo natural do nosso ritmo circadiano, segundo eles, segundo a Ayurveda. Se eu não me engano, foi na aula de Ayurveda que eles explicaram isso. Quando passa disso, como a gente já está cansada, o corpo começa a pedir comida. Porque é energia, né? A comida, ela é energia. Aí, geralmente, o que pede? Doce, pipoca, alguma coisa que é comfort food. Carbo. Isso, que é aquela comidinha E se fosse bom, né? gostosinha, Os que americanos abraça, né? diz que tem essa mania, né? De comer de madrugada. Sim. E é por isso que eles estão ficando realmente bem obesos, né? Uma população mas bem obesa. A pipoca, eu acho que o grande problema dela deve ser no intestino. Não sei se eu tô errado, porque é por causa da casquinha dela, né? Não, o problema da pipoca é o milho.
O milho, É ele foi trans. modificado. Tem um filme que fala sobre isso. A indústria da cura. Não, o milho, ele foi... Não, o filme... É um filme desses filmes de ficção, né? Que querem... O Uhum. cara descobriu não sei o que e querem matar o cara para roubar o projeto dele e tal. Bom, o que esse cara descobriu? Esse filme deve ter uns 20 anos, 15 anos. Ele criou um milho que cresce sozinho, vai... Nananana, e ele é resistente a... Ai, como é que chama? Esses bichinhos que atacam insetos e tal. É resistente a tudo, não precisa de pesticida, não precisa de nada. Tá. O que é isso? É um milho geneticamente modificado. Para isso acontecer, sabe lá Deus o que eles colocam dentro do milho. Isso existe hoje, que é o GMO, né? Então a gente consome aquilo. E é isso que faz mal. O nosso intestino não entende esse monte de coisas que Que é a tem mesma ali coisa do dentro. adoçante. São os xenobióticos, se eu não me engano. Xenobióticos. Xenobióticos. Que ficam ali presos na parede intestinal e não conseguem sair. O nosso corpo não consegue eliminar aquilo. Aí Demora chazinho muito. ajuda? O chazinho. Já come uma pipoca com chá. Nossa, super Falando combina. continuando essa alimentação e nessa dependência, né, do filme da pipoca, aí eu vou falar da minha filha. A Lívia, ela adora, próximo da hora de dormir, um chocolate, um Toddy. Mãe, meu Toddy. Quantos anos ela tem? 7 anos. Ó. E olha que nós não recomendamos, porque o chocolate, ele é estimulante. E o cacau, né, também, né? Mas se você não o fizer, não tem que essa menina deite para Claro. dormir. Então, né, o que poderíamos substituir? Já tentei até por outros, sem ser o Toddy, que tem muito açúcar, por chocolates mais naturais, o E cacau até o leite mesmo, próprio, né? Já não tudo. seria tão É. bom, né? Como as mães Sim, mandam. Eu tinha um sim. bebê que a mãe, ele começou a modificar a arcada. Eu tratei ele bebê, ele já estava com quase 2 anos, com várias alterações já. Mas a dentista foi perguntar para a mãe 15 mamadeiras madrugada, adentro. Nossa, 15? 15. Então ele não comia Quem é durante que o tem dia, que ele comia tratar? só à noite. Quem é que tem que tratar? Mamãe. A mãe. E a dependência... E Como você substituiu o achocolatado? então, ela não aceitou. A gente vai para o hotel, por exemplo, em hotel não tem não tem aquele, né? O cérebro o dela que ela tirou uma queria. foto daquilo. E aí ela não toma. Só que daí fica virando na cama. E ela ainda tem outra coisa que ela faz. Que é pior, né? Não sei, para alguns não. É. Não vamos já. Ai, que suspense. Como que é? Exorcizar a mãe. Ai, dormir junto com a mãe. Cama compartilhada, Cama né? compartilhada. Acontece comigo A também. Lívia, desde que ela nasceu, eu sempre assim admirava. Olha, não usa fraldinha, não usa chupeta para dormir. Que legal, que bom. Ela não usa fraldinha, ela não usa chupeta, né? Me sentia toda orgulhosa de falar. Mal sabia eu que para ela dormir era o meu cheiro. Então ela tem que pôr a mão em mim para dormir. E ela até tem que me hoje, sentir- né? e até O cordão hoje. umbilical Com não. 7 Eu e a Mira anos. também. Mas você fez a técnica da roupa? Da sua pijama? Numa camisola sua? Como que é essa? Vamos Você usa uma Naquele camisola tempo. por, sei lá, 1 mês, 15 dias. Sim. Ela vai absorver seu cheiro. Então, você deita com ela na cama dela até ela dormir. E você deixa do lado dela a sua camisola. Porque ela dormindo vai continuar sentindo o seu cheiro. Não fiz. Vê se dá certo. Vamos porque ver, isso vamos- fazer muito com Vamos bebês. trazer a resposta no futuro. Fazer muito com os bebês e com criancinha, porque Sim. às vezes, assim, tem horas que eu acho que eu não tenho filhos ainda. Eu acho que tem horas que tudo bem, a mãe precisa Sim. dormir, se está doente, se tá alguma Sim. coisa, ok, claro. Mas ao longo prazo não é bom nem para mãe, Não. nem para a vida de casal, nem para É. criança. Nem É o que eu falei pra si, eu tenho que fazer o bioalinhamento porque tem tem coisas aí pra gente trabalhar. Eu fiquei refletindo muito porque a Lívia foi por FIV, né, por fertilização. E aqueles 15 dias que eu fiquei depois da transferência, que eu fiquei assim grudando na mamãe, grudando na mamãe, grudando na mamãe, é muito engraçado. É a que às vezes programação, né? Que fez. às vezes ela coloca a mão em mim à noite e fala assim, gruda aí, mamãe. Olha lá. É a Agora, célula com dela, na 7 concepção. anos, com 7 anos, ela essa noite mesmo, Uhum. ela colocou a mão
em mim e falou, grudei, mamãe. Aí você já logo você foi naquela Daí aquela hora que precisa ser eu reprogramada. volto lá e falo. Foi eu que falei. Eu que falei. Então, gruda por na isso mamãe, gruda na mamãe, o gruda na bioalinhamento mamãe. é bem essa atualização pro aqui e agora. Sim. Precisa ser feito, porque assim, tem, como eu também sou mãe de duas, Impressionante. então a gente sabe que tem os times, né? Até para fazer o que a Uhum. Ana falou, precisa fazer o time. E agora eu acho que a terapia, a psicoterapia breve, né? Que são reprogramações mesmo, daria muita ajuda. E já pegando o gancho para falar do bioalinhamento, a insônia, porque não tem como falar do sono sem falar da insônia. É. Sim. E até justo, o que a gente acredita é que a pessoa sofre de um problema agudo ou crônico, mas o agudo até às vezes é mais fácil, porque acabou de acontecer o estresse, a pessoa leva para casa e o cérebro mesmo, naquele conflito que foi tão impactante, causa água. A água é vida, né? Então, toda a inflamação que tem água é como se tivesse um inchaço se formando justamente para reestruturar. E onde vai reestruturar isso? No sono. E às vezes é tanto edema que o próprio corpo já te acorda para você restabelecer daquele edema, para você se manter vivo. Então, aquela insônia nunca é à toa. É por um processo de um programa biológico mesmo de sobrevivência. Então, se é crônico, é porque aconteceu um conflito impactante e ele ainda está perdurando até agora e a gente precisa reprogramar isso para melhorar. Então, às vezes você não sabia o que era a causa da insônia e sim, tem tratamento, né? E tem os óleos essenciais, tem toda essa higiene, mas também às vezes precisa de uma saúde mental ali atualizada e para isso o bioalinhamento vale muito a pena. Legal. Além de tudo, hoje a gente prescreve óleo de canabidiol, que é bem falado, porque ativa as fases do sono, que a Sil falou, e também é mais uma estratégia para que você atinja uma qualidade de sono reparador. Odeia, até pra gente já ir para o final, Uhum. Eu sei que vocês duas fazem um trabalho em conjunto já há muitos anos, né? Que você faz o trabalho da venda dos travesseiros e a Andréia alinha muito isso à questão do bioalinhamento. Eu represento na clínica, né, a marca da Silmara. Acredito bastante e também para a Muitos família. anos já, né? Até pela uma dor nossa, né, da própria família. Ai, qual travesseiro eu uso? Ia na Sim. loja, tinha o travesseiro e o outro não ia atrás da mesma loja, o mesmo travesseiro já não tinha mais. É um Sim. jeito da gente manter o paciente sempre estruturado, acompanhado. Porque como falar de postura, como te colocar numa boa postura se eu não te fornecer bons suportes? Claro. E muitas vezes as pessoas acabam adquirindo esse produto apalpando. E na realidade não é apalpando. Você não vai usar o travesseiro na mão, você vai usar na cabeça. Eu sempre comparo com a compra de um sapato, né? Quando você vai comprar um sapato, você experimenta onde? No pé. Anda um pouquinho com esse sapato, vê se realmente está confortável. E aí adquire ou não esse produto. Por que o travesseiro tem que ser adquirido com a palpação, com o experimentar das mãos? Se não é nas mãos que você vai utilizá-lo, e sim na cabeça. Então você tem que deitar, experimentar, verificar se esse travesseiro está te proporcionando conforto, alinhamento e principalmente te dando suporte. O que é esse suporte ao comprar um travesseiro? Ao deitar, ele tem que te posicionar no ângulo de 90 graus, cabeça e ombro. Lembra que falamos que a melhor posição para se dormir é a lateral, desde que não confundida com a fetal? Uhum. Quando você deita de lado, esse travesseiro, ele não pode abaixar, fazendo sua cabeça inclinar para baixo e nem para cima. Ele tem que te manter alinhado. Então, este é um travesseiro que realmente está suportando o peso da sua cabeça e está te proporcionando alinhamento, não está te gerando desconforto. Se você deita num travesseiro que existe a necessidade de colocar a mão embaixo do travesseiro, é sinal que esse travesseiro está baixo, você está adotando uma postura compensatória. E por muitas vezes você acorda durante a noite com essa mão formigando. Então, esse produto está fragmentando o seu sono. Não Claro. Então, o ideal é sempre deitar e experimentar, adquirir esse produto com experimentação. E é esse o nosso propósito como personal do sono. Como é que você vende o produto? A Andréia faz experimentação na clínica, é isso? Eu e a Silmara. A Isso. Silmara tem os clientes dela, quem quiser conhecer mais, ela vai passar o contato. E na clínica também, a pessoa experimenta lá na maca mesmo. A gente já faz a avaliação,
que a Silmara sempre está pronta para também estar junto, a gente participa de eventos, né? E aí a gente consegue fazer com que as pessoas também testem isso e experimentem. Aí eu gostaria que você passasse para a gente onde as pessoas podem te conhecer melhor, saber do seu trabalho. Então, o personal do sono, ele pode ir até a sua casa para fazer a sua avaliação a domicílio da sua família, né? Como eu falei, não é só você que dorme na sua casa, seu esposo, sua esposa, os seus filhos, todos dormem. Então, todos merecem saber que existe uma melhor forma de dormir. Muitas vezes, a gente faz um trabalho até preventivo, né? Porque, geralmente, quem nos chama é aquele paciente que já tem dor, que já tem um trauma ali Que instalado. já tentou muitas coisas. Já tentou. E, muitas vezes, está na questão da postura, do dormir. Então, requer mesmo, eu falo sempre, né, que nem um bolo não cresce se não tiver todos os ingredientes. Então, muitas vezes ele pode ter um ótimo colchão, ter um bom travesseiro, mas a postura que ele está adotando não está errada. Ou mesmo está adotando uma boa postura, mas o travesseiro que ele esteja dormindo ou o colchão não está de acordo. E aí acaba, por muitas vezes, tendo essas mudanças constantes e fragmentando seu sono e perdendo em eficiência e qualidade. Então, a gente atende a domicílio, podemos ir na sua casa, ou mesmo na clínica. A Andréa faz excelente esse trabalho de avaliação e reeducação da postura de repouso, que nós chamamos de RPGS, Reeducação Postural Global do Sono, onde avaliamos e reeducamos a sua postura de repouso e avaliamos também os seus suportes, né? Qual travesseiro está dormindo, ele está correto para você, é o ideal para você ou não. Então, a gente faz essa avaliação global e te colocamos para dormir bem. O Instagram é @personaldosono. O meu contato telefônico é o 11 98333 6446 ou contato@personaldosono.com.br. E tem o sitezinho lá para vocês conhecerem melhor a história da Silmara. Isso mesmo. E eu queria convidá-los também para sempre acompanhar com a gente, porque o sono é tão grande o assunto que a gente nem conseguiu acabar. Então, a osteopatia dá algumas dicas, tem lá no canal do YouTube também, doutora Físio, Andréa Maslon, dicas para você poder dormir melhor, ativando um sistema aí de relaxamento. E acompanha a gente pelas redes. E gratidão, meninas, por mais um episódio. Gratidão, Sil, foi maravilhoso. Obrigada. Uma oportunidade muito grande aqui de estar com vocês, de conhecê-las melhor e de poder levar a esse assunto tão importante, que é o sono, né? Qualificar a noite de sono de alguém é mais importante ainda. Eu acho que, para fechar, a gente pode também assim deixar bem destacado que a qualidade do sono, assim, quando a gente não dorme bem, por exemplo, na alimentação, você tem em média um consumo de 500 calorias a mais durante o dia. Isso vai trazer problemas para a saúde. Sim. Fora que o sono, quando eu aprendi sobre o sono, eles falam que existe uma digestão, igual que a gente tem uma digestão de alimentos, a gente tem uma digestão de informação. E dependendo da qualidade do sono, essa digestão acontece ou não. Então, igual que no nosso estômago, quando você tem uma digestão lenta, o que começa a acontecer? Apodrecer coisas no seu intestino e você começa a ter problemas. Na nossa mente, a informação acontece igual. Começa a apodrecer aquela informação ali, não chegam novas ideias, a sua criatividade para, e você para de criar coisas boas na sua vida. Então, a qualidade do sono ajuda, sim, na criação de uma vida boa pra gente. Pausa para o essencial também Seu é a sua melhor Nawal. versão. Meu contato, Nawal Mourad BR, no Instagram. E é isso. Ali tem o link com contato direto, o WhatsApp. Quem E quiser acompanha ter nas uma redes. health coaching para ter uma saúde de vida, uma saúde melhor, uma vida melhor, aí é Nawal. E acompanha a gente, E é isso compartilha aí. nas Isso aí. redes. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.